Considere Encelados, a lua gelada de Saturno, um dos lugares mais promissores para procurar vida fora da Terra. Os cientistas acabaram de detectar o último dos 6 ingredientes necessários para sua formação, o fósforo. Esse elemento mais raro foi descoberto em um oceano em Encelados. Ele ajuda a tornar o solo fértil na Terra, mas a concentração desse mineral nos mares ocultos da Lua distante pode ser de 100 a 1000 vezes maior do que nos oceanos do nosso planeta. E talvez ocorra porque o oceano de Encelados é rico em carbonatos, exatamente como a água com gás, e esta provavelmente dissolverá os fosfatos das rochas da Lua. A nova descoberta também sugere que em outras luas geladas de Saturno, como o Titã, as águas também podem estar carregadas de fósforo. Por que os cientistas estão tão entusiasmados com esse mineral? Bem, os fosfatos, que são compostos contendo fósforo, são componentes cruciais da vida na Terra. O DNA, o RNA e as membranas celulares os têm. Mas entre os 6 elementos necessários para a vida, que são carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre, o fósforo é o menos comum. Em 2004, a sonda espacial Cassini entrou na poeira do segundo anel mais externo de Saturno, chamado de E. Ele é composto de grãos de gelo ejetados por Encelados, e ao estudar esses grãos examinados pelo analisador de poeira cósmica da Cassini, os pesquisadores detectaram fósforo. Encelados é a 6ª maior lua de Saturno. Ela não é realmente grande, tem apenas 505 km de diâmetro, ou seja, é pequena o suficiente para caber dentro do estado do Arizona. Deveríamos tentar isso algum dia. É interessante notar que quando a sonda espacial Cassini chegou a Saturno, os astrônomos pensaram que Encelados seria uma bola de gelo congelada. Mas então, surpresa, surpresa, eles viram plumas de partículas de gelo e vapor de água saindo de geysers na superfície dessa lua. Ficou claro que havia um oceano global entre o núcleo rochoso dela e sua casca gelada. Os mesmos pesquisadores descobriram anteriormente que esse satélite natural de Saturno também pode ser o lar de moléculas orgânicas complexas. Antes, os cientistas pensavam que os fosfatos poderiam estar presos nos núcleos rochosos de Encelados e mundos semelhantes. É por essa razão que os trabalhos mais recentes, que sugerem que os fosfatos também podem ser abundantes no oceano, foram uma surpresa. Os pesquisadores examinaram 305 grãos de gelo do anel E de Saturno e descobriram que 9 continham fosfatos. E esses resultados foram claros e inconfundíveis. E isso é muito importante porque há algum tempo acreditava-se que a fosfina, um composto de hidrogênio e fósforo, existia nas nuvens de Vênus. Mas ninguém conseguiu encontrar nenhuma evidência que sustentasse essa teoria. Em Encelados, no entanto, não há controvérsia, os fosfatos existem ali. Os astrônomos consideram Europa um dos lugares mais promissores do sistema solar para a busca de novas formas de vida. Tudo porque essa lua tem um enorme oceano de água salgada, com uma profundidade de 65 a 160 quilômetros. Sim, ele está escondido sob uma camada de gelo que, segundo estimativas, tem de 15 a 30 quilômetros de espessura, mas ainda é potencialmente habitável. Os pesquisadores afirmam que plumas de água irrompem de rachaduras na camada de gelo e liberam o conteúdo do oceano da Lua no espaço. É claro que será um desafio para qualquer missão em busca de vida acessar um ambiente tão profundo. Pelo lado positivo, os cientistas já têm algumas evidências de que existem fontes muito mais rasas que provavelmente estão muito mais próximas da superfície da Lua. Elas podem estar localizadas a menos de 1 quilômetro de profundidade sob o gelo. E essa notícia tem 2 coisas excelentes. Em primeiro lugar, aumenta as chances de haver vida em Europa. E em segundo lugar, se for verdade, pode facilitar para que futuras missões encontrem essas formas de vida, se houver alguma. Em seguida temos Titã, a maior lua de Saturno. Ela é menor e tem gravidade mais leve que a da Terra, mas ainda nos faz lembrar do nosso planeta, já que o nitrogênio predomina em sua atmosfera. Trata-se do único outro mundo em nosso sistema solar com lagos e rios. Esses corpos d'água são feitos de hidrocarbonetos, metano e etano. Há também um oceano subsuperficial de água, mas ele está localizado muito no fundo e ninguém descobriu ainda se faz contato com algo na superfície. Se for o caso, poderá fornecer combustível para a vida depois de se misturar com a química complexa da superfície. Mas Encelados e outras luas geladas não são os únicos lugares no sistema solar que podem abrigar ou já abrigaram vida. Em 2003, a Mars Express, uma espaçonave lançada pela Agência Espacial Europeia, descobriu metano na atmosfera de Marte. Em nosso planeta, a maior parte desse gás na atmosfera é produzida por criaturas vivas. Por exemplo, o gado que digere o alimento e emite, você sabe, gás.
Entretanto, os cientistas acreditam que o metano permaneceu estável na atmosfera marciana por cerca de 300 anos. E então, em 2006, desapareceu quase totalmente do planeta vermelho. E aconteceu 600 vezes mais rápido do que os modelos dos pesquisadores previam. A questão é, o que ou quem gerou o gás e para onde ele foi? Outro mistério por lá são os micróbios que podem estar dormindo sob a superfície de Marte. Ali, eles podem ter sido protegidos da forte radiação proveniente do espaço por milhões de anos. Os cientistas simularam as condições de Marte em um laboratório para verificar se isso poderia ser verdade, e ficaram surpresos ao descobrir que as bactérias poderiam facilmente sobreviver em tais condições por 280 milhões de anos. Bom, é um longo prazo de validade, e significa que, se houvesse vida em Marte, poderíamos achar evidências na subsuperfície por meio de perfurações no solo. No entanto, não há água corrente em Marte, e as células ou esporos simplesmente secariam. Além disso, a temperatura da superfície é semelhante à do gelo seco, em outras palavras, está profundamente congelada. E ainda assim, pode haver 6 tipos de bactérias e fungos vivendo no subsolo do planeta vermelho. O mais provável é apelidado de Conan, a bactéria, devido à sua natureza resistente. Bem, acho que o tempo vai mostrar. De qualquer forma, se não encontrarmos vida fora da Terra em nosso sistema solar, provavelmente poderemos procurá-la em exoplanetas, que é como são chamados os planetas fora de nosso sistema estelar. Alguns parecem muito promissores. O mais perto daqui é Próxima Centauri b. Ele está a apenas 4,2 anos-luz de distância da Terra. Recentemente, os astrônomos descobriram que esse mundo pode ser ainda mais parecido com o nosso do que se pensava. Ele é apenas 17% mais maciço do que aqui, e orbita uma estrela que é mais fraca e menos maciça que o Sol. Próxima Centauri b está no meio da zona habitável da estrela. Isso significa que há chances de existir água líquida e vida ali. Parece que esse exoplaneta está preso à sua estrela-mãe. Um de seus lados está voltado para ela o tempo todo, e o outro está sempre na escuridão. Os cientistas ainda não descobriram se tem uma atmosfera. Próxima Centauri b está viajando muito perto de sua estrela e completa uma órbita em 11 dias terrestres. A radiação da estrela pode estar puxando o ar do planeta para longe. Se esse for o caso, é pouco provável que exista água líquida em sua superfície. O Gliese 832c está a 16,2 anos-luz de distância da Terra. No esquema cósmico das coisas, está a um passo de distância. Esse exoplaneta é 5 vezes mais maciço que a Terra e viaja muito mais perto de sua estrela-mãe. É por isso que um ano ali dura apenas 36 dias. Mas como se trata de uma anã vermelha muito mais fria e mais fraca do que o Sol, Gliese 832c recebe tanta luz e calor quanto o nosso planeta. Ao mesmo tempo, ainda não está claro se ele é semelhante à Terra, e provavelmente tem uma atmosfera muito mais espessa que cria um efeito estufa descontrolado. Esse fenômeno ocorre quando um planeta absorve mais calor de sua estrela hospedeira do que consegue liberar de volta para o espaço. Isso significa que é mais provável que o Gliese 832c se assemelhe a Vênus, quente e escaldante, do que a Terra, relativamente fria. Por mim, tudo bem. Ok, eu oficialmente desisto da esperança de que a Lua seja feita de queijo, gente. Uau, nem mesmo Goda! A bola lunar brilhante, ou uma banana torta, ou a metade de uma moeda, dependendo da fase em que está, tem diferentes camadas em seu interior, assim como a Terra. Uma dessas camadas é chamada de núcleo interno. Há cerca de 20 anos, os cientistas estavam observando como a Lua girava. Usando esses dados, eles concluíram que ela tinha um núcleo externo fluido, mas o núcleo interno era difícil de ser estudado, então eles não sabiam se era sólido como uma rocha ou derretido como um líquido quente. Mas agora as coisas estão mais claras. Os astrônomos reuniram dados de diferentes missões, incluindo a missão Apollo, em que os astronautas foram à Lua e coletaram informações. Além disso, eles usaram uma técnica especial chamada dados sísmicos. Esse método consiste em estudar como as ondas sonoras se movem através das coisas. Tomemos como exemplo os terremotos em nosso planeta. Quando ocorre um terremoto, ele cria ondas que atravessam o solo. Os cientistas podem detectar e analisar essas ondas para saber mais sobre o interior da Terra. A mesma ideia pode se aplicar a outros objetos em nosso sistema solar, como planetas ou, neste caso, a Lua. Quando ocorrem terremotos ou moonquakes, eles geram ondas sonoras. Ao ouvir e estudar cuidadosamente essas ondas, os cientistas podem criar um mapa detalhado do que há dentro do objeto. Eles podem descobrir coisas como as diferentes camadas, do que são feitas e como estão dispostas. Para verificar o interior profundo da Lua, os cientistas também usaram algo chamado laser ranging.
Esse método mede a distância entre a superfície da Terra e a Lua com muita precisão. E tadã! O núcleo interno do nosso satélite natural é uma bola densa e sólida feita de ferro, exatamente como na Terra. Ele tem cerca de 500 quilômetros de largura, o que equivale a quase 15% do tamanho da Lua inteira. Os pesquisadores também encontraram evidências que apoiam a teoria de que a camada entre a superfície da Lua e seu núcleo, chamada de manto, tem se movido à medida que a Lua evolui ao longo do tempo. Esse movimento é algo que chamamos de revolvimento do manto lunar e pode explicar por que encontramos elementos ricos em ferro na superfície lunar. O material do manto acaba sendo levado para cima e a rocha vulcânica permanece na crosta da Lua. Alguns dos materiais dessa rocha eram muito densos, como eu. Então eles simplesmente afundaram de volta no material mais leve da crosta até o limite entre o núcleo e o manto. É como um ciclo em que o material do manto da Lua sobe durante a atividade vulcânica, carrega elementos ricos em ferro para a superfície e depois afunda novamente. Há outro mistério que os cientistas vêm tentando resolver, o que fez com que o campo magnético da Lua enfraquecesse e quase desaparecesse ao longo do tempo. Parece que agora que sabemos sobre o núcleo de ferro e a reviravolta global do manto, poderemos obter mais respostas sobre o campo magnético da Lua. Saber como é o núcleo interno pode nos ajudar a entender melhor a história da Lua, bem como a história de todo o nosso sistema solar. Uma das teorias amplamente aceitas sobre a origem da Lua diz que houve uma colisão maciça entre a Terra em seus estágios iniciais e outro objeto misterioso em nosso sistema solar. É a chamada teoria do grande impacto, e essa colisão foi tão forte que arrancou um grande pedaço da Terra primitiva e derretida. Se você colocasse uma moeda ao lado de uma ervilha verde, teria uma boa ideia do tamanho do nosso planeta em comparação com a Lua. Esse pedaço foi então enviado para a órbita do nosso planeta. E isso pode ter acontecido cerca de 95 milhões de anos após a formação do nosso sistema solar. O objeto que colidiu com a Terra poderia ter cerca de 10% da massa do nosso planeta natal e aproximadamente o tamanho de Marte. Isso faz sentido, afinal, a Terra e a Lua têm composições semelhantes. É claro que existem outras ideias sobre como a Lua se formou. Uma delas diz que a força gravitacional do nosso planeta a capturou. Isso significa que a Lua era apenas um objeto que passava inocentemente por ali quando, de repente, foi atraído e puxado para a órbita da Terra. Existe até a hipótese de que a Terra roubou a Lua de Vênus. Nesse caso, a Lua não deve se queixar. Acho que a vista é muito melhor aqui. Então sim, a Lua e a Terra são semelhantes no que diz respeito a rochas e alguns minerais, mas a Lua não tem a mesma atmosfera do nosso planeta. Sua atmosfera é fina e consiste em alguns gases estranhos que incluem potássio e sódio, o que não é algo que se pode encontrar na atmosfera de Marte, Vênus ou Terra. E as rochas da Lua não contêm água, mas isso não significa que não haja água lá em cima. Há muito tempo, no século XVII, os astrônomos viram grandes manchas escuras na superfície da Lua. Um desses astrônomos achou que essas manchas pareciam oceanos, então as chamou de Maria, que significa mares em latim. Outros astrônomos também fizeram mapas da Lua e usaram o termo Maria para descrever essas manchas escuras. Por exemplo, Mare Tranquillitatis, traduzido como Mar da Tranquilidade, onde a Apollo 11 fez seu pouso. Mas parece que essas manchas escuras não são de fato oceanos. Elas são planícies feitas de lava endurecida que entrou em erupção há muito tempo. Essas erupções vulcânicas deixaram para trás áreas lisas e planas chamadas de planícies de basalto. No final do século XIX, um observador do céu estudou a Lua e descobriu que ela não tinha uma atmosfera. Sem uma atmosfera, não há nuvens nem ar para evitar que a água evapore. Portanto, os cientistas pensavam que qualquer água na Lua desapareceria imediatamente. Eles acreditavam que a Lua era totalmente seca. Mas então, em 1961, um físico teve uma ideia diferente. Ele apontou que poderia haver água na Lua em áreas especiais chamadas regiões permanentemente sombreadas. Esses são pontos na Lua onde o Sol não brilha, portanto eles permanecem escuros o tempo todo. Assim, o gelo de água poderia existir nessas áreas escuras porque elas são extremamente frias e o gelo não evaporaria. Mas, quando os astronautas das missões Apollo foram à Lua, eles trouxeram de volta amostras do solo e os cientistas não encontraram sinais de água nelas. Assim, todos voltaram a pensar que a Lua era completamente seca.
Nos anos 1990, a NASA concentrou-se nessas crateras sombreadas e encontrou altas concentrações de hidrogênio, o que significa que poderia haver gelo nos polos da Lua. Eles ainda não tinham certeza, então continuaram cavando e, depois de algum tempo, encontraram hidrogênio preso dentro de minúsculos grânulos de vidro vulcânico. Como não há vulcões ativos na Lua atualmente, isso significa que é provável que havia água na Lua quando esses vulcões entraram em erupção há muito tempo. Além disso, poderia haver muito mais água nos primórdios da nossa Lua. Em 2020, a missão Sofia, da NASA, nos mostrou o que estávamos procurando há muito tempo. Afinal, existe água na Lua. Acontece que a água está escondida entre os grãos de poeira lunar ou grudada na superfície nas áreas iluminadas pelo Sol da Lua. Portanto, não há oceanos como os que temos na Terra, mas pelo menos há alguma coisa. Mas a pergunta permanece: como a água chegou até lá? Parece que a Lua teve uma história caótica na época em que estava se formando, como provavelmente a maioria dos planetas e luas do nosso sistema solar. Portanto, há algumas evidências de que a água chegou lá por meio de cometas que atingiram sua superfície nos velhos tempos, ou talvez continue chegando por meio daqueles que estão se chocando contra a Lua atualmente. Estamos falando de uma situação caótica em que micrometeoritos gelados colidem com a superfície da Lua. E a poeira faz uma bagunça ainda maior ao interagir com o vento solar. Mas estamos aguardando para saber mais sobre isso. Porque, como todos sabemos, quando se fala em água, inevitavelmente também se fala em vida. É por isso que queremos saber mais sobre, por exemplo, todo aquele gelo escondido nas crateras polares da Lua. Talvez ele possa nos ensinar mais sobre como a vida se desenvolveu na Terra. Talvez os cometas tenham trazido todos os elementos necessários para cá. E se alguns desses elementos também estiverem presos no gelo da Lua? Às vezes, quando você olha para a Lua, dá para ver um rosto sorrindo na superfície dela. Claro, isso é uma ilusão, mas muitas pessoas a veem porque a superfície dela é formada por tipos de mares e montanhas. Do nosso ponto de vista, vemos tudo isso como manchas claras e escuras. Esses mares são partes escuras e grandes planícies de lava endurecidas que se formaram por causa de erupções vulcânicas ocorridas há muito tempo. As regiões claras são na verdade as montanhas e as terras altas. E as pessoas de todo mundo veem essas manchas lunares como um rosto sorridente ou até mesmo outras formas. Nosso cérebro tende a brincar com coisas dessa natureza. E isso é um fenômeno chamado pareidolia. É quando você vê rostos e formas familiares, mesmo que elas não estejam realmente lá. Tipo, como quando enxerga um rosto em uma fatia de torrada ou formas variadas enquanto observa as nuvens. No hemisfério norte, muitas pessoas veem um rosto nesses diferentes mares lunares. Os olhos são os mares da serenidade e de chuvas. O das nuvens representa a boca, enquanto o de ilhas e o de vapores formam o nariz. Mas essa é apenas uma maneira de interpretar essa imagem, e funciona principalmente no hemisfério norte. Se você mora no hemisfério sul, vê a Lua ao contrário. Ao olhar para ela, há quem veja uma pessoa que parece estar carregando um feixe de gravetos, ou a forma de uma mulher. Ela usa o cabelo para cima e tem duas joias nele, e dá para ver o lado esquerdo do rosto dela de perfil. Tico, que é uma das crateras, lembra um diamante brilhante que, ao que parece, está pendurado no pescoço. Em alguns lugares, as pessoas conseguem ver a forma de um coelho na Lua. Enquanto para alguns norte-americanos, há uma história sobre um lobo que se apaixonou por um sapo, mas este não confiava no lobo, então queria fugir e não sabia para onde. Ele simplesmente deu um grande salto e foi parar no nosso satélite. Outros planetas têm lindos arco-íris como os nossos. Os ingredientes para isso são gotas de chuva e luz solar. No momento, não conhecemos um planeta com água líquida em sua superfície e nenhum que tenha água suficiente na atmosfera para fazer chover. Mas gotículas de algum outro líquido podem refratar a luz vinda do Sol e espalhá-la em várias cores. Titã é uma das luas de Saturno e a atmosfera lá é rica em gotículas de metano líquido que provavelmente formam chuva. A atmosfera dali é muito nebulosa. Isso significa que a luz solar direta não é tão comum, mas ainda há uma pequena chance de vermos um arco-íris de metano algum dia. Se ele realmente existe, deve ser semelhante a um arco-íris da Terra, mas seria um pouco mais amplo, pois o metano refrata a luz de maneira diferente que a água. Há uma coisa parecida em Vênus chamada Glória.
Os cientistas capturaram imagens desse fenômeno óptico de luz solar caindo em gotas de ácido sulfúrico, parecido com um arco-íris. Júpiter é insanamente grande, cerca de 11 vezes mais largo que a Terra. Não apenas isso, nosso planeta é 2 vezes menor que sua grande mancha vermelha, a tempestade furiosa que está presente nesse gigante há mais de um século. Devemos muito a Júpiter. Sua radiação é 1000 vezes mais forte do que o nível letal para nós. E a força gravitacional é tão forte que realmente protege nosso planeta de colisões. Em alguns outros sistemas planetários, gigantes como Júpiter podem se mover e migrar do local onde foram originalmente formados. Eles espiralam para dentro e se aproximam de suas estrelas. Quando se movem, podem causar muitos problemas. Quando se aproximam de suas estrelas, possivelmente engolem e destroem alguns pequenos planetas inocentes ou outros corpos celestes que estejam pelo caminho. Mas se esses gigantes permanecem longe de suas estrelas, servem como guardiões do sistema planetário. Eles protegem os planetas nas órbitas internas e permitem que circulem em torno de uma estrela central. Júpiter recebeu o apelido de aspirador de pó do sistema solar, pois pode devorar qualquer cometa ou asteroide que chegue perto o suficiente. Também é capaz de mudar as órbitas do invasor e expulsá-lo para que não consiga voltar por muito tempo. Dessa forma, Júpiter protege os planetas internos, embora às vezes envie acidentalmente asteroides ou cometas contra eles, causando colisões como talvez a que extinguiu os dinossauros há 65 milhões de anos. Os anéis de Saturno são os mais famosos do nosso sistema solar. Eles são de longo alcance, coloridos e altamente visíveis. Você pode até vê-los ao usar um telescópio no quintal de casa. Mas alguns outros gigantes de gelo e gás também os têm, como Urano. Ele possui o segundo conjunto de anéis mais interessante do nosso sistema solar. São 13, todos feitos de partículas muito escuras de tamanhos diferentes. E provavelmente jovens, muito mais jovens que o próprio Urano. Uma teoria diz que impactos de alta velocidade destruíram uma ou mais luas, e essa pode ter sido a matéria da qual esses anéis são formados. Havia muito mais partículas de detritos, mas apenas algumas sobreviveram e hoje estão formando zonas estáveis ao redor de Urano, conhecidas como anéis. Nosso planeta perdeu 60% da sua atmosfera quando houve o impacto do asteroide que, como diz uma teoria, provavelmente criou a Lua. A colisão entre a Terra e uma rocha do tamanho de Marte aconteceu há mais de 4 bilhões de anos. Os detritos de tudo o que foi coletado em uma órbita ao redor do nosso mundo acabaram formando a Lua. Vênus é o lar de pelo menos 37 vulcões que estiveram ativos recentemente, e esta é a primeira evidência de que seu interior ainda está geologicamente ativo. Pesquisas anteriores descobriram que essa parte era quente, além de ter estruturas semelhantes a anéis. Nuvens de material extremamente quente sobem através da camada do manto do planeta, e é assim que essas estruturas se formam. É como as nuvens formaram as áreas vulcânicas das ilhas do Havaí. Mas os cientistas pensam que foi apenas o resultado de algumas atividades antigas. Eles acreditam que Vênus esfriou o suficiente e diminuiu drasticamente as atividades geológicas em seu interior, endurecendo tanto a crosta que todos os materiais quentes de dentro não conseguem sair para a superfície. Falando em erupções vulcânicas, em Io, a lua de Júpiter, elas também acontecem. A nossa lua é bastante tranquila, mas Io tem centenas de vulcões e levou o título de satélite natural mais ativo do nosso sistema solar quando se trata de vulcões. Se você pudesse ir até lá, veria nuvens de enxofre que atingem até 300 quilômetros em sua atmosfera. Os vulcões emitem 1 tonelada de partículas e gases no espaço perto de Júpiter, seu planeta pai, a cada segundo. Isso pode ser devido ao forte campo magnético e força gravitacional dele. O interior de Io tensiona e relaxa à medida que orbita o planeta e se aproxima e se afasta dele, o que gera enormes quantidades de energia, o suficiente para a atividade vulcânica. Há bilhões de cometas no nosso sistema solar. A maioria fica na nuvem de Oort e no cinturão de Kuiper. Um cometa geralmente consiste em rocha e gelo, pelo menos até se aproximar do Sol. Em seguida, seu exterior se transforma em uma nuvem de poeira e gás. É por isso que os cometas possuem aquelas caudas específicas. A superfície única de Plutão possui uma série de redomas, picos e vales que podem ter sido formados por causa de seus vários e grandes vulcões de gelo. Nem a erosão nem nenhuma outra atividade geológica fez tanta coisa, mas seus vulcões de gelo realmente empurraram material gelado para a superfície. Há também algumas crateras nesta área do hemisfério chamadas Novos Horizontes.
provavelmente causadas por impactos de asteroides, e não são tão antigas geologicamente. Além disso, o interior de Plutão provavelmente reteve calor, o que permitiu que a matéria rica em água e gelo se depositasse na superfície. Essas estruturas específicas que mencionei antes podem ter se formado porque a água estava subindo do interior do planeta e acabou congelando rapidamente, pois as temperaturas em Plutão são extremamente baixas, sem contar as pressões atmosféricas. Urano é o segundo planeta menos denso do nosso sistema solar, atrás apenas de Saturno. Embora este tenha 14 vezes e meia a massa do nosso planeta, ainda é menos denso que a água. Isso significa que flutuaria em uma piscina, se ela tivesse mais de 60 mil quilômetros de largura para acomodar o planeta. Pensa numa piscina grande! Agora, de volta a Urano, já que seu nível de densidade é tão baixo, você provavelmente sentiria menos de 90% da gravidade dele, imaginando que pudesse até pisar sobre as nuvens dele. Marte tem tempestades de poeira bem malucas, as maiores do nosso sistema solar, na verdade. Elas podem cobrir todo o planeta e durar meses. Uma teoria diz que começam porque partículas de poeira absorvem a luz solar e aquecem a atmosfera do planeta vermelho. Bolsões de ar quente se formam e começam a fluir em direção a áreas mais frias. Isso gera ventos fortes que levantam cada vez mais poeira do chão, o que aquece novamente a atmosfera do planeta, forma mais vento e levanta ainda mais poeira. Uau! Melhor ter uma vassoura à mão, talvez até duas. Plutão costumava ser considerado um planeta principal, mas depois foi reclassificado como planeta anão, algo grande demais para ser um asteroide, mas muito pequeno para ser levado a sério. Que falta de educação! Recentemente, porém, os cientistas começaram a discutir o mistério que envolve uma das luas de lá. Acontece que ela pode ser ainda mais legal do que todos nós, pode ser um sistema de planeta duplo. Plutão está localizado no distante cinturão de Kuiper. Trata-se de uma vasta área em nosso sistema solar, como um grande subúrbio rochoso além da órbita de Netuno. Está repleta de objetos pequenos e gelados, semelhantes a Plutão, chamados de objetos de Kuiper. Esses são restos dos primeiros dias do nosso sistema solar e nos dão pistas sobre como ele se formou. É de onde vêm muitos cometas. Você já sabe que Plutão é pequeno, mas é notável o quanto. Sua largura é de cerca de 2.250 quilômetros. É aproximadamente a metade do tamanho do Brasil e menor do que a nossa Lua. Sua atmosfera é muito fina e é composta de nitrogênio, metano e monóxido de carbono. Fedorento! Lá também faz muito frio, com temperaturas médias em torno de menos 234 graus Celsius. Sua órbita ao redor do Sol parece oval e um ano leva cerca de 250 anos terrestres. O planeta anão também apresenta uma estranha e única rotação retrógrada porque está inclinado em seu eixo, o que significa que gira de lado. Se você estivesse ali, veria muitas montanhas altas e geladas, vales, planícies e crateras. O Sol estaria muito fraco e distante e sempre pareceria crepúsculo. Surpreendentemente, é um local colorido. Você veria um arco-íris de azuis claros, amarelos, laranjas e vermelhos profundos. E o fato mais adorável sobre Plutão é seu famoso coração, chamado Tombaugh Regel. O então planeta foi descoberto muito tarde, na década de 1930, mais tarde do que o resto dos seus companheiros. Inicialmente, pensamos que ele fosse o nono do nosso sistema solar. Entretanto, quanto mais exploramos o cinturão de Kuiper, mais percebemos que a região está cheia desses objetos de tamanho médio. Encontramos mais 4 deles, assim como Plutão, Eris, Ceres, Makemake e Haumea. Todos compartilhavam as mesmas características, e foi aí que descobrimos que Plutão pertence a outra família e criamos a categoria de planetas anões. Há algumas diferenças entre essas duas categorias. A primeira óbvia é o tamanho e a massa. Os maiores são muito maiores e mais maciços. Também precisam ser esféricos, enquanto os anões nem sempre são esferas perfeitas e podem ter formas estranhas, como a de ovo de Haumea, por exemplo. E, assim como um comum, um planeta anão orbita o Sol, mas não tem uma órbita clara. Ela é cheia de detritos e objetos aleatórios. Essas são as únicas diferenças entre os dois grupos. A reclassificação gerou uma grande polêmica. As pessoas até inventaram um novo termo, Plutoed, que significa rebaixado.
Mas embora possa ser triste o fato de Plutão não ser mais um planeta importante, podemos encarar isso como uma história sobre como encontrar sua verdadeira família. E por fim, ao estar ali, você veria suas 5 luas, Styx, Nix, Kerberos, Hydra e a mais misteriosa, Caronte, a maior delas, que foi descoberta nos anos 70 graças à espaçonave da NASA chamada New Horizons. Ela tirou uma foto que revelou uma lua com uma estranha e fascinante mancha marrom avermelhada enorme em sua superfície. Trata-se de um vasto cânion que supera o Grand Canyon. Parece que tanto Plutão quanto sua lua podem apresentar formações interessantes em sua superfície. O problema de Caronte é que ela é muito grande para uma lua. Tem cerca da metade do tamanho do planeta anão. Isso faz com que os cientistas se perguntem: será que Plutão é um sistema de planeta duplo? Seu centro de massa, ou baricentro, assim como o de Caronte, fica externo. Normalmente, o centro do próprio planeta deve ser o centro da massa, com a Lua orbitando ao redor dele. Mas no caso desses dois, parece que orbitam um ao outro. Objetos binários são bastante comuns no universo. Esses pares cósmicos se formam exatamente como a nossa Lua, a partir de eventos de impactos gigantescos. Mas planetas duplos são extremamente raros e ainda não descobrimos nenhum anão duplo. Portanto, se isso for verdade, Caronte é de fato o 6º dessa classificação, e esse seria o nosso primeiro sistema binário de planeta anão. Há também outro candidato, Eris, com sua lua Dysnomia. O sistema solar está repleto de luas misteriosas e fascinantes, tanto que algumas podem até ter vida de fato. Já faz algum tempo que estamos falando sobre vida microscópica no espaço. Debates sobre o fato de termos encontrado ou não fósseis orgânicos em Marte vêm ocorrendo há décadas. Com o desenvolvimento de nossa tecnologia, finalmente estamos chegando a algum lugar. Conheça Encélado, que roubou os holofotes desde que a sonda Cassini da NASA chegou lá. Ela é coberta por uma espécie de manto de neve, razão pela qual é tão excepcionalmente brilhante, e tem algumas crateras cobertas de neve. É pequena, com apenas cerca de 500 quilômetros, e composta principalmente de rocha simples e gelo. Mas em 2004, encontramos plumas de água saindo do polo sul dessa lua. Isso significa que há água líquida sob a superfície gelada de lá. Isso provavelmente se deve a Saturno e sua outra lua maior, Dione, cuja dança gravitacional cria forças de maré que mantém Encélado quente e animada. Tudo isso significa que ela é agora uma das principais candidatas na busca por vida em nosso sistema solar. É claro que isso requer mais do que apenas água, e não encontraremos nenhum animal lá ou algo do gênero, mas talvez alguns organismos microscópicos, e isso também é incrível. Na verdade, Saturno está ganhando na loteria quando se trata de candidatos à vida. Por exemplo, os cientistas têm uma ideia maluca de que Titã, outra de suas luas, também pode ser o lar de seres vivos. Ela é gelada, chegando a cerca de 179 graus Celsius negativos. Surpreendentemente, tem alguns lagos em sua superfície, mas não imagine os corpos d'água típicos. Acredita-se que não estejam cheios de água, mas de etano ou metano líquidos. Em 2005, a NASA discutiu a possibilidade de haver vida mastigando substâncias químicas como acetileno ou hidrogênio nos lagos de Titã. E então, em 2010, investigou essa lua um pouco mais e foi detectada a ausência desses elementos na superfície de Titã, o que sugere a possibilidade de algo estar corroendo essas substâncias. É por isso que alguns cientistas ousaram imaginar seres que se alimentam de metano nos lagos gelados de Titã. Além disso, sugeriram que, se essas criaturas existirem, provavelmente terão células muito maiores do que os animais da Terra. O que poderíamos encontrar lá é algo muito maior do que um simples micróbio, até mesmo algo parecido com um pequeno bicho. Mas Saturno não é o único sortudo. Tritão é a grande lua de Netuno. E você adivinhou, ela é outra candidata à vida. É um mundo gelado com nitrogênio congelado em toda a sua superfície e uma crosta feita de gelo de água, mais uma vez, super frio. No entanto, Tritão é um ponto quente para os geólogos porque é uma das 5 luas do nosso sistema solar que gosta de se exibir com seus geysers ativos e está lançando gás nitrogênio para o espaço. Seria um espetáculo muito legal se pudéssemos ver. Esses geysers significam que Tritão tem alguma fonte secreta de calor. Isso indica que, assim como em Encélado, pode haver água líquida no subsolo de lá. E se esse local aconchegante para a vida de fato existir, poderemos encontrar alguns elementos orgânicos ali.
Infelizmente, enviar uma missão para explorar esses corpos celestes não é fácil. A única espaçonave que mandamos até agora foi a Voyager 2 em 1989. Precisamos de mais tempo, dinheiro e tecnologia para desenvolver naves espaciais que possam viajar para longe e investigar a área além de Marte. E mesmo que consigamos, levará décadas para que uma delas chegue tão longe. De qualquer forma, esperemos que, durante o século XXI, possamos finalmente explorar completamente nosso sistema solar e todos os seus mistérios. Nosso projeto de exploração da Lua começou em 1969. É claro que houve alguns problemas ao longo do caminho, mas os astrônomos têm certeza de que voltaremos lá em breve e com mais conhecimento e tecnologia. Entretanto, há um truque de 800 anos que pode se tornar muito mais útil do que a tecnologia sofisticada de GPS e foguetes potentes. Ele é chamado de esfera de Fibonacci. Alguns cientistas de uma universidade na Hungria se depararam com essa ideia enquanto estudavam a Lua. Eles acreditam que ela pode ser útil para entender melhor como o nosso satélite gira e é um pouco esmagado enquanto orbita em torno da Terra. Você pode acreditar que nosso planeta e seus satélites são pequenas esferas perfeitas que flutuam no espaço. Bem, isso não é verdade. Eles são de fato como bolas de futebol ligeiramente desinfladas devido a toda a gravidade, movimentos de rotação e marés. A tecnologia GPS que usamos aqui na Terra já está adaptada a essas proporções de bola menos que perfeitas. Lembre que nosso planeta é um pouco achatado em seus polos. Se quisermos criar um sistema de mapas para a Lua, precisamos fazer o mesmo para seu formato, chamado de selenoide, ou o que os cientistas chamam de versão da Lua do formato da Terra. Como o nosso satélite é menos comprimido do que o nosso planeta, os cientistas têm usado um atalho até agora. Eles têm olhado para ele como uma simples forma de bola. No entanto, com todos esses novos projetos que estão por vir nas próximas décadas, e até mesmo com algumas viagens emocionantes que poderemos fazer para lá, precisaremos ser mais precisos. Os cientistas agora acreditam que devemos obter os dados reais e começar a desenhar uma imagem precisa da Lua. É aqui que a esfera de Fibonacci se torna útil. É uma solução inteligente que tem sido usada por matemáticos para distribuir pontos uniformemente em uma bola. Recentemente, os pesquisadores a utilizaram para mapear cerca de 100 mil pontos na Lua, usando dados coletados anteriormente pela NASA. E o que descobriram foi crucial para a nossa compreensão do formato do nosso satélite. Por exemplo, agora sabemos que os polos dele estão cerca de meio quilômetro mais próximos do centro, em comparação com o Equador. Claro, isso pode parecer um detalhe minúsculo, mas se ajustarmos nosso software de GPS de acordo com esse detalhe antes de aterrissarmos lá novamente, isso poderá evitar que nos percamos lá em cima. Esse nível de matemática não é feito desde a década de 1960 para a Lua, mas já sabemos que ele faz maravilhas aqui em casa, e isso só torna os cientistas mais bem preparados para futuras missões. Essa não é a primeira vez que as pessoas usam as descobertas de Fibonacci para encontrar soluções inteligentes. Também vimos esse conceito ser usado em finanças, agricultura e na ciência da computação. Vamos ver de onde tudo isso veio. Diz a lenda que o matemático italiano Fibonacci não estava realmente interessado em sequências matemáticas no início, mas sim em coelhos? Então ele criou esse interessante quebra-cabeça. O que acontece se você colocar um par de coelhos em um determinado espaço por um ano? Ele também estabeleceu algumas regras teóricas. Para começar, todos esses animais vêm em pares de macho e fêmea e podem começar a se reproduzir depois de apenas um mês. A cada mês, cada casal acrescenta mais um par de filhotes. A última regra era que todos os coelhos seriam invencíveis durante o ano. Fazendo as contas, ele obteve a seguinte série de números: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, e assim por diante. Se você olhar para essa série novamente, perceberá que cada número é a soma dos dois anteriores. Os dois primeiros? Esse é o par de coelhinhos inicial. Em seguida você verá o número 2, que é o primeiro par e sua primeira dupla de descendentes. Essa sequência interessante se espalhou e os amantes da matemática começaram a estudá-la mais de perto. Eles começaram a ver esse padrão com muita frequência na natureza. Por exemplo, na forma como as folhas crescem em uma planta ou como as sementes se organizam nos girassóis. Há até mesmo um pequeno experimento que você pode fazer para comprovar isso. Comece pegando papel e caneta. Tente desenhar a espiral de Fibonacci. Comece com um círculo minúsculo e, em seguida, aumente cada vez mais usando os números da teoria. O primeiro círculo deve ser apenas um pequeno ponto no papel, ou o equivalente a 0. Próximo, uma unidade. Outro círculo, ainda uma unidade. Continue assim e você verá que os círculos formam esse padrão em espiral. Mesmo que continue a crescer, ele mantém sua forma.
Talvez você também tenha se deparado com a espiral de Fibonacci como um símbolo de hipnose. Com toda a justiça, há poucas evidências de que você possa confundir uma pessoa fazendo-a olhar fixamente para uma espiral por algum tempo. Mas seus efeitos sobre nosso foco e nossos nervos ópticos não podem ser ignorados. Depois de olhar fixamente para uma espiral giratória, será possível ver como os objetos ficam menores ou maiores, dependendo da direção do giro. É fácil entender por que algumas pessoas sentem essa sensação como hipnotizante. Essa interessante série de números aparece em nosso dia a dia, mesmo que não a percebamos. Ela também pode ser usada em situações mais práticas, como a conversão de milhas em quilômetros. Vamos dar uma olhada na série. Escolha 2 números quaisquer lado a lado, digamos 13 e 21. Faça os cálculos e você perceberá que 13 milhas são aproximadamente 21 quilômetros. O mesmo acontece com 34 e 54. A música e a matemática podem não parecer ligadas, mas se você tivesse perguntado ao grande Mozart, ele provavelmente não teria concordado. Parece que o compositor era muito apaixonado por números desde o início de sua carreira e adorava encontrar padrões numéricos interessantes na música, como uma espécie de mensagem oculta. A própria irmã dele lembrava-se de vê-lo rabiscando matemática o tempo todo, até mesmo nas laterais de suas partituras. Alguns estudiosos acreditam que ele pode até ter brincado com os números de Fibonacci. Se esse for realmente o caso, então Mozart pode ter usado a proporção para equilibrar partes de suas músicas. E quanto a outros tipos de arte? Bem, também se diz que Leonardo da Vinci usou a proporção áurea em suas obras-primas, como o Homem Vitruviano e a Mona Lisa. Além disso, quando se trata de obras de arquitetura, o Partenon também pode ter usado esse padrão. Sempre que você vir edifícios com colunas com o espaçamento certo, pode ter certeza de que foi daí que os construtores se inspiraram. A Grande Pirâmide de Gizé é outro grande exemplo. Não há nenhum registro oficial que comprove isso, mas a forma da pirâmide é tão próxima da proporção áurea que é meio óbvio. Você também verá esse padrão aparecendo naturalmente em nosso ambiente. Vá até o jardim e verifique se há alguma pinha por perto. Está vendo essas escamas? Elas estão dispostas em um padrão de acordo com a esfera de Fibonacci. Até mesmo os ossos de nosso corpo parecem estar crescendo com base nas mesmas proporções. Temos um tronco, uma cabeça e um coração. Depois, há as coisas que vêm em pares, nossos braços, pernas, olhos e ouvidos, por exemplo. Para o número 3, pense na composição de nossos membros e nas 3 seções principais de nossa mão. A parte do punho, a parte do meio da palma e os dedos, que também são divididos em 3 por sinal. Falando em dedos, o comprimento de seus ossos também tem essa proporção. Esse design ajuda nossos dedos a se moverem suavemente, especialmente ao agarrar objetos. A sequência de Fibonacci pode ser vista na forma como as ondas do mar se curvam e como os rios se dividem e fluem. Os padrões meteorológicos também podem seguir essa regra. Alguns redemoinhos e furacões se formam e se espalham da mesma forma que a espiral de Fibonacci. Aumente o zoom e você verá que as espirais não são encontradas apenas aqui na Terra. Elas também estão em toda parte no espaço, e isso não é aleatório. A maioria das galáxias, incluindo a Via Láctea, é espiralada. Pense da seguinte forma: em geral, as estrelas em uma galáxia jovem não aparecem todas de uma vez. Algumas são mais rápidas no desenvolvimento, outras demoram um pouco. Isso faz com que a gravidade puxe de diferentes maneiras, fazendo com que a jovem galáxia gire como um disco. À medida que ela gira, diferentes níveis de gravidade a esticam para obter esses braços em espiral. Por outro lado, se todas as estrelas de uma galáxia jovem aparecerem ao mesmo tempo, a gravidade simplesmente as esmaga em forma de ovo, ou o que os astrônomos chamam de elíptico. Não quero assustá-lo, mas algo bizarro entrou em erupção nas profundezas do espaço. Foi uma explosão mais brilhante do que bilhões de sóis. Mas o verdadeiro mistério é que ela não corresponde a nada que os astrônomos já tenham visto. Normalmente, eventos cósmicos como esse seguem padrões familiares, mas esse não, é uma anomalia cósmica. Essa estranha explosão cósmica deixou os astrônomos totalmente perplexos. Pode ser um evento super raro, em que tudo se alinha perfeitamente. Ou pode ser algo completamente novo, nunca visto antes. Este evento foi detectado pela primeira vez por um telescópio espacial de raios-x chamado Einstein Probe, em 8 de abril de 2024. A princípio, parecia ser uma explosão regular de raios gama, que normalmente emitem raios-x incrivelmente brilhantes. Mas será que a resposta poderia ser tão simples? Alguma coisa não batia certo.
As explosões de raios gama são as explosões mais poderosas do universo e podem ocorrer de maneiras incomuns. As explosões de raios gama de longa duração são causadas pelo desaparecimento de estrelas maciças que giram incrivelmente rápido. Quando essas estrelas ficam sem combustível, seus núcleos entram em colapso sob a ação da gravidade, formando um objeto extremamente denso, como um buraco negro. Ao mesmo tempo, as camadas externas da estrela são destruídas em uma explosão maciça, chamada supernova. As explosões de raios gama são seguidas por jatos. Estes são feixes gêmeos de material que saem de lados opostos do objeto em colapso. Eles são super rápidos, movendo-se quase à velocidade da luz. Estes jatos parecem mais brilhantes se forem apontados diretamente para nós. É como se o feixe de uma lanterna fosse mais brilhante quando apontado diretamente para você e não em um ângulo. Agora voltemos à nossa explosão cósmica incomum. Lembra que eu lhe disse que algo não estava batendo certo? Foi apenas 45 segundos. Bem, o problema foi que quando vários telescópios observaram esse evento em diferentes comprimentos de onda, ultravioleta, óptico, infravermelho próximo, rádio, raios X, raios gama, etc., ele não correspondeu a nenhum tipo de evento conhecido. A explicação mais provável, de acordo com a pesquisa atual, é que essa explosão é o resultado de uma estrela anã branca sendo despedaçada por um buraco negro de tamanho médio, e ainda assim não é tão simples. Os buracos negros são áreas no espaço onde a gravidade é tão forte que nada, nem mesmo a luz, pode escapar. É por isso que eles são chamados de buracos negros. Acredita-se que as estrelas, com pelo menos 3 vezes a massa do nosso Sol, podem entrar em colapso sob sua própria gravidade quando esgotarem seu combustível estelar. Quando uma estrela tem tanta massa em um espaço tão pequeno, sua gravidade se torna tão poderosa que força tudo, inclusive os átomos, a se espremerem. Essa densidade intensa leva à formação de um buraco negro. Quando uma estrela anã branca é dilacerada por um buraco negro de tamanho médio, isso resulta em um jato de material em alta velocidade que pode ser direcionado diretamente para a Terra. Então, esse desastre espacial poderia ser a razão por trás do nosso misterioso evento? Infelizmente, embora ele marque algumas caixas para vários tipos de fenômenos, inclusive o que envolve uma anã branca, ele ainda não se encaixa em todos os critérios para nenhum deles. A curta duração e a alta luminosidade do evento são difíceis de explicar usando quaisquer cenários que possamos produzir. Então isso significa que descobrimos algo completamente novo. O universo está repleto de flashes energéticos causados por explosões de estrelas e buracos negros, explosões de supernovas, estrelas sendo devoradas por buracos negros e outros eventos cósmicos. Os astrônomos geralmente descobrem quais são esses eventos analisando sua duração, frequência, fonte e a combinação específica de comprimentos de onda que eles emitem. Aqui só preciso dizer algumas palavras sobre o instrumento que descobriu essa anomalia espacial. O Einstein Probe é um projeto de telescópio espacial de raios-X liderado pela Academia Chinesa de Ciências, em colaboração com a Agência Espacial Europeia e o Instituto Max Planck de Física Extraterrestre. Esse projeto tem como objetivo estudar eventos espaciais de alta energia ao longo do tempo. Seu principal objetivo é encontrar buracos negros inativos e descobrir como a matéria cai neles, detectando explosões de raios-X produzidas por esses eventos espaciais repentinos. A sonda Einstein também espera captar os sinais eletromagnéticos de eventos que causam ondas gravitacionais, como quando estrelas de nêutrons se fundem. Além disso, ela fica de olho em todo o céu para detectar todos os tipos de explosões espaciais e rastrear fontes de raios-X mutáveis já conhecidas. Depois que a sonda Einstein detectou este flash espacial ultra brilhante, o evento também foi observado por alguns outros telescópios terrestres e espaciais, incluindo o Nuclear Spectroscopic Telescope Array, SWIFT, Gemini, Keck, Dark Energy Camera, Very Large Array, Australia Telescope Compact Array e Neutron Star Interior Composition Explorer. Isso é um bocado maior. Usando todos esses dados, os astrônomos juntaram as características do evento, mas isso não tornou o caso mais claro. Muito pelo contrário, apenas aprofundou o mistério. Este evento se intensificou em raios-X suaves durante os primeiros 10 segundos, depois se estabilizou em um brilho constante por cerca de 4 dias, antes de desaparecer rapidamente em outro dia. Isso é muito mais longo do que as típicas explosões de raios gama, que geralmente duram de alguns milissegundos a várias horas. Mas ainda não foi longo o suficiente para se encaixar em outras categorias conhecidas. O brilho do evento em raios-X também foi incomum. Ele era brilhante demais para alguns tipos de fenômenos, mas não o suficiente para outros.
A parte mais intrigante é que o Very Large Array não detectou nenhuma emissão de rádio da fonte quando ela foi observada 11 dias, 158 dias e 258 dias após a explosão inicial. Normalmente, quando algo tão brilhante em raios X dura tanto tempo, costuma estar associado a uma contraparte luminosa de rádio. Mas nesse caso, nenhum sinal de rádio foi detectado, o que é muito estranho e aumenta o mistério. Os astrônomos não desistiram e consideraram várias outras possibilidades, como os transientes ópticos azuis rápidos. Essa é uma nova classe de explosões que libera enormes quantidades de energia e lança matéria no espaço em velocidades incrivelmente altas. Essas explosões são tão poderosas que uma F-BOT pode ser pelo menos 10 vezes mais poderosa do que uma supernova comum. Os transientes ópticos azuis rápidos se parecem com as explosões de supernovas, mas são muito mais rápidos. Elas se acendem e se apagam muito mais rapidamente do que as supernovas comuns. Elas também são muito mais quentes, o que faz com que a luz pareça mais azulada, em comparação com outras supernovas. Como essas explosões acontecem tão rapidamente, é difícil descobrir o que as causa. Em janeiro de 2019, os astrônomos reduziram a 2 causas: um buraco negro que consome uma estrela anã branca, ou um tipo raro de supernova que leva à formação de uma estrela de nêutrons ou de um buraco negro. Outra explicação para nossa misteriosa explosão espacial, e os astrônomos acham que a mais provável, é um evento de ruptura por maré. E isso acontece quando um buraco negro engole uma estrela, causando um flash de luz. Quando uma estrela chega muito perto de um buraco negro supermassivo, ela não sai facilmente. As poderosas forças de maré do buraco negro destroem a estrela, quebrando-a em pedaços e puxando-a em direção ao buraco negro. Seus restos se transformam em um fluxo de detritos que cai em direção ao disco de acreção do buraco negro. Entretanto, antes que os detritos se acomodem no disco, eles ultrapassam o buraco negro em um caminho elíptico, apenas para serem puxados de volta para dentro. Em um ponto desse caminho, os detritos colidem violentamente com outras partes da estrela, que está sendo puxada para dentro, e é nesse momento que começamos a ver as primeiras explosões de emissões. Em alguns casos raros, os eventos de ruptura por maré criam enormes jatos de material que saem dos polos do buraco negro. Se esses jatos apontarem diretamente para a Terra, poderemos ver a assinatura do evento. Em geral, parece que um buraco negro de massa intermediária está comendo uma estrela anã branca. No entanto, ainda deve haver algumas emissões de rádio provenientes do jato de um evento de ruptura de maré. A razão pela qual nenhuma foi detectada ainda pode ser o fato de o evento ter sido observado muito cedo. Estudos anteriores sugerem que pode levar centenas ou até milhares de dias para que o material do jato diminua a velocidade o suficiente para começar a enviar sinais de rádio. Se observações futuras detectarem emissões de rádio, isso poderá ajudar a resolver o mistério, mas se não houver sinais, isso pode significar que se trata de uma explosão de raios gama muito incomum, ou algo completamente novo que nunca vimos antes. E se o Sol fizesse BOOM? Bem, você pode imaginar que isso seria uma notícia muito ruim para nós. Esse vídeo foi bem curto, né? Não, espere, eu tenho mais. Se o Sol explodisse, o caos se instalaria em nosso sistema solar. Mas os cientistas nos dizem que isso certamente acontecerá um dia. Mas por quê? Como exatamente os eventos se desenrolariam? E é possível que, de alguma forma, sobrevivamos a esse evento? Ei, vamos nos aprofundar no assunto. Antes de tudo, prepare-se para uma viagem ao núcleo do Sol. O coração do Sol está repleto de átomos de hidrogênio em uma festa fora do comum. Esses átomos estão tão empolgados que se chocam uns contra os outros com toda a sua força. E quando eles colidem, algo mágico acontece. Isso é chamado de fusão nuclear. Nessa festa de fusão, os átomos de hidrogênio se combinam para formar átomos de hélio. Um experimento químico em grande escala. Durante essa fusão nuclear, uma pequena quantidade de massa dos átomos de hidrogênio é transformada em uma enorme quantidade de energia. É a famosa equação de Einstein, E igual mc² entrando em ação. A energia é liberada na forma de luz e calor, irradiando-se para o exterior e iluminando todo o sistema solar. Quando todos esses processos começam a funcionar, um grupo de partículas energizadas chamadas fótons se junta à diversão. Esses fótons são como minúsculos pacotes de luz.
raios que saltam e unem em todas as direções. Eles desempenham um papel fundamental no transporte da energia do Sol pelo espaço, iluminando nosso mundo e aquecendo nosso aconchegante planeta. Para manter tudo isso funcionando, para que os átomos não escapem e criem um caos completo, o núcleo do Sol precisa estar sob enorme pressão. Essa pressão vem do imenso peso das camadas externas do Sol que pressionam o núcleo. As camadas externas estão apertando o núcleo interno, mas as camadas internas não desistem. A energia criada pela fusão e pela agitada festa de fótons se esforça muito para escapar do núcleo do Sol. Mas o núcleo é tão denso como eu, e a pressão é tão grande que a energia leva um bom tempo para sair. Ela ricocheteia, sendo absorvida e reemitida por outras partículas. Eventualmente, depois de um longo tempo, ela atinge a superfície do Sol e se espalha pelo espaço, chegando até nós como luz solar. Então agora você sabe como o Sol funciona. Mas o que acontece quando ele chega ao fim de sua vida útil? Bem, aqui está a reviravolta. Nosso Sol tem um suprimento limitado de combustível de hidrogênio. Em cerca de 5 bilhões de anos, ele ficará sem combustível. Depois disso, nossa estrela passará por algumas grandes mudanças. Agora preste atenção, pois há uma grande chance de que todos nós percamos isso. Primeiro, o Sol inchará e se tornará uma gigante vermelha, expandindo-se como um balão. Ele crescerá tanto que engolirá os planetas, inclusive a nossa amada Terra. Isso é que é um Sol ocupando todo o espaço. Portanto, não veremos o fim do nosso Sol, a menos que nos mudemos para um lugar mais distante. Após a fase de gigante vermelha, o Sol encolherá um pouco. Suas camadas externas desaparecerão no espaço, deixando para trás uma bela nebulosa planetária. Ele estará revelando seu núcleo brilhante. O núcleo, agora cheio de hélio, também começará a fundir elementos mais pesados, como oxigênio e carbono. Essas reações não serão tão energéticas como uma festa com menos dança e mais vibrações relaxantes. Eventualmente, até mesmo o hélio se esgotará e o Sol se tornará uma anã branca compacta, uma estrela aposentada curtindo sua casa de repouso. Os cientistas estimam que o Sol ainda tem cerca de 7 a 8 bilhões de anos antes de apagar suas luzes. Mas não se preocupe! Até lá, a humanidade poderá ter viajado para galáxias distantes ou talvez até evoluído para seres espaciais incríveis. Portanto, nosso Sol não se extinguirá com um estrondo como os fogos de artifício. Ele não é grande o suficiente para se tornar uma supernova ou um buraco negro. Essas superestrelas estelares precisam de muito mais massa do que o nosso Sol para realizar esses truques cósmicos. Mas e se ele explodisse muito repentinamente, como num evento abrupto e sem motivo? Bem, vejamos. Imagine o seguinte, o Sol faz boom e a Terra entra em um momento de loucura. O evento libera uma quantidade insana de energia, enviando uma onda de choque que corre pelo espaço na velocidade da luz. Demora cerca de 8 minutos para que essa onda de choque chegue à Terra. Por quê? Bem, o Sol está a incríveis 150 milhões de quilômetros de distância de nós, em média. Portanto, leva um pouco mais de 8 minutos e 20 segundos para que a luz do Sol percorra toda essa distância e chegue até nós. Mas vamos falar sobre o evento em si. Seria uma ótima visão para testemunhar, mas infelizmente também seria o fim. Créditos rolando na tela, hein? As quantidades loucas de energia liberada fariam com que o Sol se expandisse rapidamente, novamente engolindo os planetas, inclusive a Terra. E isso não é tudo. Prepare-se para uma enorme explosão de radiação. O Sol liberaria uma torrente de partículas supercarregadas. Estamos falando de raios X e raios gama, do tipo que pode bagunçar seriamente as coisas. Quando essas partículas de alta energia atingem a atmosfera, elas ficam loucas, causando todo tipo de caos. Elas ionizam a atmosfera, criando um enorme pulso eletromagnético. Esse pulso é como uma onda de choque para os dispositivos eletrônicos. Ele os frita e os deixa inúteis. Portanto, se seus aparelhos não estiverem protegidos, eles passarão por maus bocados. Falando em tempos difíceis, depois disso, é a vaporização instantânea do nosso planeta. Mas o grande finale do Sol não mexe apenas com a Terra. Ele causa estragos em todo o sistema solar. Essa explosão maciça de energia estaria se chocando contra tudo em seu caminho. Os planetas e outros objetos são arrancados de suas órbitas aconchegantes, causando caos e imprevisibilidade. O cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, capu! Ele se foi, obliterado ou espalhado pelos ventos cósmicos. E mesmo os planetas que sobreviverão a esse evento provavelmente sairão de suas órbitas para vagar por algum lugar. E não vamos nos esquecer dos planetas externos, como Júpiter e Saturno. Esses gigantes geram seu próprio calor interno, o que os mantém aconchegantes e atrai muitas luas. Mas o boom do Sol roubaria seu calor.
transformando-os em lugares incrivelmente frios. E agora que já discutimos como tudo isso seria catastrófico para tudo em nosso sistema solar, vamos fazer a pergunta lógica: a humanidade conseguirá? A resposta curta é não, não conseguiríamos. Tudo seria exterminado, exceto talvez algumas bactérias sorrateiras que se escondem nas sombras. Mas em um cenário maluco em que o Sol nos avisasse sobre seus planos, poderíamos ter uma chance de lutar. Se soubéssemos de antemão e tivéssemos tempo para nos preparar, poderíamos colocar nossas engrenagens de sobrevivência em funcionamento. Então, o que poderíamos fazer? Como a própria Terra não sobreviverá à birra do Sol, teríamos de nos mudar para outro lugar. Lembra que mencionamos que nem todos os planetas seriam completamente destruídos? Bem, infelizmente, os mais próximos do Sol, Mercúrio, Vênus e Terra, desapareceriam. Portanto, a opção mais fácil seria mudar para algum outro sistema solar com seu próprio planeta semelhante à Terra. Mas e se a Terra, de alguma forma, conseguisse sobreviver a essa catástrofe? Não vamos pensar em como isso aconteceu e vamos apenas discutir as consequências. Bem, nosso clima ficaria louco. Durante os primeiros momentos do cabum do Sol, a radiação e as partículas aumentariam muito a temperatura, como uma onda de calor interminável. Estamos falando de um grande efeito estufa. Os oceanos evaporariam, criando nuvens espessas e fofas que retêm o calor e se recusam a deixá-lo escapar para o espaço. E depois disso, sem o abraço quente do Sol, a Terra se tornaria rapidamente um freezer gelado. Portanto, teríamos que pensar fora da caixa. Uma ideia seria nos abrigarmos nas profundezas do subsolo, onde não seríamos tão afetados pela radiação e pelas mudanças bruscas de temperatura. À medida que você cava mais fundo, a temperatura aumenta. Assim, com as ferramentas e os recursos certos, a humanidade poderia se abrigar em bunkers fortificados, sobrevivendo por alguns anos sem os raios solares. Por que apenas alguns anos? Bem, lembra-se de como dissemos que o Sol é o centro de gravidade de nosso sistema solar? Sem ele, a Terra estaria à deriva em busca de um novo centro de gravidade. Imagine nosso planeta, nosso fiel satélite, a Lua e todos os outros planetas flutuando lentamente no espaço. Felizmente, o nosso fiel Sol está se segurando, mantendo-nos aquecidos e brilhando para muitas outras aventuras cósmicas que estão por vir. Portanto, estamos seguros por alguns bilhões de anos, mas é sempre divertido imaginar cenários impossíveis. Portanto, fique ligado para mais e se... Quando se explode planetas, tudo fica em chamas. Atmosferas são eliminadas. As coisas saem voando. Tudo desmorona. O mundo se torna mais brilhante do que uma dúzia de sóis. Você fecha os olhos e tapa os ouvidos. Seu cabelo está em pé. O poder absoluto de uma explosão cósmica é aterrorizante. Algum tempo antes da explosão, você está pairando na escuridão quase completa. Abaixo, você vê a Lua. Ou o que você acha que se parece com a Lua. A superfície dessa esfera de cor clara é marcada por crateras deixadas por meteoritos. Você vê enormes colinas íngremes que se estendem por quilômetros. É Mercúrio. E agora você vai explodi-lo. Como se estivesse em câmera lenta, você observa o planeta desmoronar. E então, em um piscar de olhos, vê uma parede de destroços se formando sobre você. Primeiro, pedaços gigantes de rocha são tudo o que resta da crosta sólida e do manto rochoso do planeta. A aparência e a estrutura dos destroços que voam em sua direção mudam. Agora, a coisa parece líquida, como respingos de mercúrio. Esse é o núcleo metálico de Mercúrio explodindo. Costumava ocupar 85% do volume do planeta. E, finalmente, um fogo de artifício de peças sólidas novamente. É o núcleo sólido do planeta. A explosão é tão poderosa que coloca a Terra em uma órbita diferente. O Sol soluça e engole uma enorme nuvem de poeira. Isso é tudo que Mercúrio deixou para trás. Mas não se preocupe, nosso sistema solar não perderá planetas. Toda essa explosão é apenas um experimento temporário. Assim que termina de assistir ao programa, você pressiona outro botão e o planeta se recompõe como se você tivesse rebobinado. Você se aproxima do próximo planeta em seu caminho. Sua superfície está escondida sob uma atmosfera super densa composta de dióxido de carbono. Se você decidisse pousar em Vênus, veria nuvens espessas de ácido sulfúrico passando. Você veria a superfície do planeta marrom avermelhada, seca e incrivelmente quente. Provavelmente andaria por planícies lisas cobrindo 2/3 da superfície do planeta. Você ficaria boquiaberto com os vulcões espalhados por Vênus, todos os 1600. Infelizmente, você não poderá fazer nada disso,
Por que pressiona o botão? Bum! Pedaços enormes de basalto voam para longe do centro da explosão. Essa costumava ser a crosta do planeta, com 18 quilômetros de espessura. Então, você avista meteoros em chamas brilhantes voando em sua direção a uma velocidade incrível. São pedaços do manto rochoso derretido de Vênus. A chuva de fogo parece interminável, talvez porque o manto tivesse 1.900 quilômetros de espessura. Mas essa não é a parte mais massiva do planeta. O poder da explosão separa o núcleo metálico de ferro de Vênus. Este núcleo costumava ter o dobro da largura do manto. Você alcança uma bola de gude azul que é o seu planeta natal. Como será seu interior espalhado no espaço? De cima, a Terra parece bonita. 71% de sua superfície é azul devido a toda aquela água, mares e oceanos. Existem também áreas de redemoinhos verdes, amarelos e marrons e brancos. Você pressiona o botão. O planeta se desfaz em uma tempestade de pedras. Elas são o que resta da crosta fina da Terra e do manto muito mais espesso. Costumava ocupar quase 84% do volume do planeta inteiro. Você vê a chuva rochosa se transformar em algo muito mais líquido. São ferro quente e níquel que costumavam formar o núcleo externo da Terra. Os metais não estavam sob pressão suficiente para serem sólidos. O estrondo é tão poderoso que desmonta o núcleo interno da Terra, que costumava ser uma bola sólida de ferro e níquel. Depois que as peças se separam, elas seguem suas próprias órbitas ao redor do Sol. Os pedaços mais massivos colidem com a Lua, e alguns viajam mais longe e são engolidos pela nossa estrela. Você não pode perder tempo. O planeta vermelho está à sua espera. A superfície de Marte está coberta por uma poeira cor de ferrugem. A espessura da camada de poeira varia de região para região, mas na maioria dos lugares tem 2 metros de espessura. O solo é dourado, marrom, bronzeado e até esverdeado. A tonalidade depende dos minerais que o constituem. A superfície do planeta é rochosa. É coberta por leitos de lagos secos, crateras, vulcões e desfiladeiros. Bum! Marte é um planeta rochoso. Você tem que desviar de pedaços do tamanho de uma montanha, de crosta feita de rocha basáltica vulcânica. O que você vê a seguir parece que uma grande quantidade de pasta de dentes rochosa foi explodida. Isso costumava ser o manto de Marte, composto de oxigênio, silicatos e outros minerais. E então, as peças voadoras ficam sólidas novamente. É a vez do núcleo do planeta. Era sólido, feito principalmente de ferro, níquel e enxofre. Bilhões e trilhões de fragmentos de todos os tamanhos, de uma pequena lua a pedaços de vários metros de largura, são lançados em todas as direções. Mas apenas algumas peças têm impulso suficiente para deixar o sistema solar. Todo o evento muda ligeiramente a órbita da Terra, e a temperatura em nosso planeta sobe em 10 graus Celsius. Você deixa planetas rochosos para trás e se aproxima do primeiro gigante gasoso em seu caminho. É Júpiter. Nuvens espessas de marrom, amarelo, vermelho e branco escondem a sua superfície. Elas fazem o planeta parecer colorido e lindamente listrado. Você aperta o botão. Dessa vez, a vista é diferente. Em vez de pedaços de crosta sólida, você vê jatos de gás acelerando do centro do planeta. É o que costumava ser a atmosfera de Júpiter, composta de hidrogênio e gás hélio. Em um piscar de olhos, a matéria que se projeta para o espaço se torna líquida. É o hidrogênio mudando de forma sob a imensa pressão atmosférica perto do centro do planeta. Um pouco depois, o líquido já é uma mistura de hidrogênio metálico e hélio. E, finalmente, algo sólido. Provavelmente era o núcleo de Júpiter, 14 a 18 vezes a massa da Terra. O diâmetro do gigante gasoso era de cerca de 145 mil quilômetros, mas a explosão não dura mais do que meio segundo. A explosão de Júpiter é tão forte que evapora planetas menores como Marte e Terra. O Sol permanece praticamente intocado. Ele fica mais quente e meio instável por um tempo, mas não dura muito. O próximo gigante gasoso no nosso caminho é Saturno. À primeira vista, parece que o planeta tem uma superfície. A esfera marrom amarelada aparentemente sólida é cercada por camadas de nuvens. Os anéis que são marca registrada de Saturno são incríveis e coloridos, cinza, bege e castanho. Na verdade, eles são grupos de minúsculos anéis feitos de pedaços flutuantes de água gelada, rochas e poeira. Esses pedaços variam em tamanho de manchas a enormes pedaços do tamanho de arranha-céus.
Enquanto orbitam Saturno, eles continuam colidindo e pedaços maiores são quebrados. Você fica surpreso ao ver que os anéis não são perfeitamente redondos. Eles têm curvas causadas pela atração gravitacional das luas próximas. 53 delas são confirmadas. Titã, um mundo gelado maior que a nossa Lua e até mesmo Mercúrio, é a maior. O que você vê é assustadoramente semelhante ao que aconteceu quando você explodiu Júpiter. Existe apenas uma diferença. Os anéis de Saturno se rompem, enviando rochas e gelo para o espaço a uma velocidade incrível. As peças maiores se chocam com as luas do planeta, eliminando as menores delas. Você vê fluxos de gás, principalmente hidrogênio e hélio, com um pouco de metano, amônia e água. Eles estão se movendo a uma velocidade vertiginosa, para longe de onde costumava ser o centro do planeta. Depois disso, respingos de matéria líquida. É o hidrogênio líquido que mais tarde se torna metálico. E por fim, os pedaços do núcleo sólido feito de materiais rochosos. Você está olhando para a bela esfera verde-azulada do gigante de gelo Urano. O planeta fica com essa tonalidade incomum quando a luz do Sol é refletida na sua superfície. Além disso, a atmosfera de Urano é composta principalmente de hidrogênio e hélio, com traços de gás metano que absorve a luz vermelha. Enfim, BUM! Dessa vez, são grandes bolhas de gelo que estão se arremessando primeiro em sua direção. Elas costumavam ser a parte do manto de gelo do planeta que já representou 80% do volume do corpo celeste. Por que esse gelo parece líquido? Em Urano, o líquido congelado não é sólido como na Terra. O gelo é um fluido quente e denso composto de água, gelo de amônia e metano. Muitas vezes é chamado de oceano de amônia. Após a bizarra chuva de gelo, você vê pedaços sólidos do núcleo rochoso do planeta. Costumava ser pequeno, não mais do que metade da massa da Terra. Algumas das luas de Urano são pulverizadas na explosão, e várias até são ejetadas do sistema solar. A explosão também altera ligeiramente a órbita de Netuno. E o último planeta em seu caminho. Netuno parece azul devido a uma camada de gás em movimento e nuvens permanentes. Não há tempo para perder. BUM! O planeta não tem uma superfície sólida. É por isso que após apertar o botão, você vê um manto líquido de Netuno estourando. Parece um balão cheio de água lançado do 50º andar. Isso envia respingos de água, amônia e gelo de metano para o espaço. É seguido por restos do manto do planeta que se assemelham à lava. Costumava ser líquido, incandescente e rico em metano, amônia e água. Isso é o que resta do núcleo sólido de Netuno, feito de ferro e outros metais. A única forma de vida sobre a qual temos certeza até agora em todo o universo está no planeta Terra. Se essa vida é inteligente ou não, digamos que é discutível. Mas, de qualquer forma, não surpreende que estejamos incansavelmente procurando vida em outros planetas. Até agora, descobrimos mais de 4.000 deles. Mas o que é ainda mais incrível, a NASA compilou uma nova lista de 24 planetas que não são apenas semelhantes à Terra, eles são melhores. As condições neles são tão boas que são mais confortáveis do que aqui. Então, vamos examinar alguns. KOI 5715.01. Este mundo maravilhoso fica na constelação de Cygnus. E por que é tão maravilhoso? Bom, o nosso Sol é uma anã amarela. E desculpe, Sol, mesmo que você não seja ruim em sustentar a vida, existem algumas estrelas que podem fazer isso ainda melhor. Nada pessoal. O KOI 5715.01 orbita perto de uma anã laranja, que é um tipo um pouco menor que o nosso astro-rei, e tem luminosidade um pouco menor. Mas isso não significa viver em completa escuridão. Na verdade, se o planeta for encontrado mais perto do Sol e tiver uma atmosfera mais espessa, ele pode até ter mais claridade e ser mais colorido do que a Terra. O nosso Sol tem uma vida útil muito curta. No momento, ainda restam entre 7 e 8 bilhões de anos, um pouco mais do que a idade da Terra. Mas uma anã laranja pode viver de 45 bilhões a 70 bilhões de anos. Isso é ótimo não só porque poderemos ficar neste planeta por mais tempo, mas também porque os que ficam ao redor dessas estrelas têm mais tempo para formar vida. O ideal seria encontrar um ao lado de uma anã laranja com cerca de 7 bilhões de anos. É muito provável que haja pelo menos alguns organismos lá. KOI 5715.01 tem cerca de 5 bilhões e meio de anos.
Sim, pode não ser maduro o suficiente, mas tudo bem. Eu também não sou. A nossa Terra é 1 bilhão de anos mais jovem e isso não nos impediu. Esse mundo está bem perto de sua estrela e fica em uma zona habitável. Um ano lá dura 190 dias. Imagine fazer o ensino fundamental e já tirar a carteira de motorista. Além disso, é quase 2 vezes maior do que a Terra. A temperatura média é de 11 graus, um pouco mais baixa do que a nossa, que é de 14 graus. Mas lá parece mais quente, porque a forte gravidade ajuda a manter o calor na atmosfera por mais tempo. Mas é um pouco longe demais, tipo 3.000 anos-luz daqui, o que dá uns 28,8 quadrilhões de quilômetros. Sim, é melhor levar um almoço bem reforçado para a viagem. KOI 3010.01. Este planeta é encontrado ao lado da estrela KOI 2010 e parece um local muito agradável. A temperatura média ali é de 19 graus, um pouco mais quente do que a nossa. Mas isso é uma coisa boa. Os cientistas acreditam que, em um planeta perfeito, ela deve ser apenas poucos graus mais quente do que aqui. Quanto mais calor houver ali, mais confortável será viver. Além disso, maiores as chances de desenvolver vida. O raio dele é quase 1,5 vezes maior do que o nosso. Tem alguma atmosfera, embora ainda não tenhamos certeza sobre a sua composição, mas provavelmente é como a da Terra. Os especialistas acreditam que exista um oceano lá, que pode cobrir até 60% da superfície, o que também é bom. Em um mundo perfeito, a água e a terra devem ser distribuídas mais uniformemente do que aqui. Um pouco mais de solo significa um pouco mais de território e recursos, certo? Mas preste atenção, este planeta é realmente muito parecido com a Terra. A semelhança é tão impressionante que os astrônomos creem que há 84% de chance de encontrar vida lá. Claro, não necessariamente inteligente, mas pelo menos alguns animais. Isso não seria legal? Como você acredita que seria a aparência deles? Planeta muito parecido com a Terra, mas com gravidade mais forte. Se alguém mora lá, provavelmente é grande, mas não tão alto, e possui pernas pequenas e fortes. Parece adorável e assustador. Mas não seremos capazes de descobrir a verdade tão cedo. Até agora, para nós, esses planetas são pontos microscópicos no espaço. Contamos apenas com alguns dados básicos e chatos sobre eles, e nem sabemos como se parecem. Precisaremos esperar até encontrarmos uma maneira de nos aproximarmos desses mundos. Kepler 186f. Este também é um dos melhores candidatos para ter vida. Este planeta bastante fofo foi apelidado de primo da Terra, porque tem uma grande semelhança. De qualquer forma, esses dois planetas são como irmãos, e não gêmeos. Kepler 186f gira perto de uma anã vermelha, uma categoria de estrela que é ainda mais fraca e menor do que as anãs laranja. Sim, ela também vive por muito, muito tempo, mas da mesma forma, a sua luminosidade é bastante baixa. No entanto, Kepler 186f está mais perto de sua estrela do que estamos da nossa, então não deve ser muito escuro lá. Bom, pelo menos não no escuro como à noite. O céu ali certamente terá um tom incomum de vermelho, como o pôr do sol na Terra. O que você acha? Gostaria de viver em um mundo com um pôr do sol eterno? O tamanho dele é aproximadamente o mesmo que o da Terra. Não é ruim, mas não é perfeito. Por quê? Porque os planetas mais frios são aqueles que são maiores que a Terra e têm gravidade mais forte. Você provavelmente dirá, mas não será mais difícil caminhar lá e ainda mais difícil sair da cama na segunda-feira? Claro! Por outro lado, este planeta vai melhorar a atmosfera. Ela será mais espessa e densa. Isso significa mais proteção contra as coisas assustadoras do espaço, mais oxigênio e mais calor. Sem mencionar o fato de que os planetas maiores contam com mais espaço para se estabelecer. Incrível, certo? Mas é claro, o tamanho da Terra também é uma excelente escolha. Outro fato interessante é que a inclinação de Kepler 186f é aproximadamente a mesma que a nossa. Isso significa que deve haver estações estáveis e um ciclo normal dia-noite. Você sabe o quão importante é a inclinação do planeta? Vamos dar uma olhada em Marte, que também fica na zona habitável do nosso Sol. Mas sua inclinação é muito instável. E como resultado, todo o oceano que poderia ter existido nele uma vez agora secou completamente. Hoje é apenas um deserto vermelho e não há vida lá. Pelo menos não até onde sabemos. Mas você vê como esses pequenos detalhes são importantes? Este planeta também está muito longe de nós, 490 anos-luz, são cerca de 4,8 quadrilhões de quilômetros. Então sim, vamos continuar esperando por viagens intergalácticas. Kepler 62e e Kepler 62f.
Esses dois eram chamados de os mais parecidos com a Terra, antes de descobrirmos Kepler 186f, e são muito comparáveis à nossa casa. Kepler 62e é cerca de 1,5 vezes maior que a Terra, enquanto Kepler 62f é apenas um pouco menor do que isso. Ambos ficam na constelação de Lyra, a cerca de 1.200 anos-luz de distância daqui. E também orbitam uma anã vermelha. Um ano em Kepler 62e dura cerca de 122 dias, ainda menos do que no primeiro planeta de que falamos. Os cientistas acreditam que tanto o 62e quanto o 62f são uma espécie de mundo aquático. Lugares quentes, principalmente ou completamente cobertos por água. Se houver terra firme lá, provavelmente são apenas algumas ilhas. Um mundo composto inteiramente por ilhas. Um sonho de fantasia para alguns, pense no Havaí, e um pesadelo para outros, pense em um megalodonte. Mas se você é fã de antigos animais marinhos, imagine o quão gigantescos eles poderiam ser lá. Ainda há muitas coisas que não sabemos sobre este planeta. Tem superfície? Qual é a sua composição? Densidade? Um dia talvez possamos responder a essas perguntas. Bom, é isso para as superterras. Claro, a lista original é muito mais longa e você pode dar uma pesquisada na internet. O mais importante sobre tudo isso é que estes são os planetas que são melhores do que a Terra. Mas também conhecemos milhares de outros exoplanetas que são próximos o suficiente do nosso. E as chances são de que alguns deles tenham pelo menos alguma forma de vida. Mas eles estão muito, muito longe, então não temos como verificar isso agora. Talvez no futuro encontremos algumas criaturas incríveis em muitos deles.